Salve, salve, meu amigo torcedor do Santos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre tática. Novamente sobre tática. Porque, né, o Rodolfo até fez um vídeo aqui ontem falando sobre o Caixinha usar o Pituca de camisa 5 pela primeira vez, etc. Até pelo receio de ser demitido. Sim, existe essa possibilidade, eu fiz vídeo recentemente sobre isso. Vocês não assistiram, mas tudo bem, né? Depois você pode ir lá dar uma olhada sobre a possibilidade dele ser substituído pela vastidão de nomes no mercado, né? E querendo ou não, temos vários nomes no mercado. São Paulo está no mercado, Tite está no mercado, né? Todos sem emprego. Dorival Júnior, que acabou de cair da seleção brasileira, também, né? O Renato Gaúcho, que deu a entender que o Santos estava atrás dele também, depois dele se apresentar ao Fluminense, mas temos vários nomes de técnicos no mercado aí. E, enfim, o Caixinha corre risco. Se não vencer o Bahia, eu acredito que ele pode rodar, embora no próprio vídeo do Rodolfo ele fala, né, sobre o elenco gostar muito do Caixinha, de querer a continuidade do trabalho, que acha que tem possibilidade e condições de reverter essa fase meio... Eu vou falar fase ruim, eu não acho que é uma fase ruim, eu acho que é uma fase meio nebulosa, digamos assim, que você acha que pode mais e não está acontecendo, né? A derrota para o Vasco teve um peso diferente perto da expectativa gerada e etc, tá? Mas antes, eu quero te indicar a nossa parceira, a GoCase, tá certo? Tá aqui, ó, deixa eu botar, pimba! GoCase, tá aqui meu copinho do Santástico. Eu não gosto de... Aqui, deixa eu até diminuir um pouco o brilho, meu parceiro, para você poder ver o copo com mais qualidade, né? Eu não gosto muito de colocar meu nome, tá certo? Tanto que tá só o logo do Santos, tá? Mas você pode personalizar com o seu nome, seu copo, sua garrafa térmica, tá certo? Sua mochila, suas capas de celular, né? A minha capinha tá aqui, por exemplo, eu estou usando essa, mas você compra três e paga duas. Tem várias promoções lá no site da GoCase, lembrando que todos os produtos da GoCase são licenciados, tá? O Santos é um parceiro oficial da GoCase, a GoCase paga royalties ao clube e você tem 5% de desconto em todo o site, não só em produtos do Santos, mas em todo o site. Mas pega lá coisas do Santos, tá certo? Seu copinho aqui e tal. Ó, ele é tão bom quanto aquela marca lá, famosona, tá? O tempo de duração do gelado, quente, é igual. E é menos da metade do preço, tá? Então tá aqui a recomendação. Tá certo? 5% de desconto em todo o site no cupom que está aparecendo aqui na sua tela, no cupom GOLPEIXE, tá? Você tem o link tanto aqui na descrição quanto apontando sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo do meu dedinho aqui, ó. Você aponta a câmera, já vai direto lá pro site e você coloca o cupom e tem 5% de desconto, além dos descontos que a GoCase também oferece, tá bom? Então, fique de olho, vai lá na GoCase que eu garanto que você vai curtir os produtos, tá? Então deixa eu tomar meu gole da minha coquinha geladinha, meu. Faz mais de uma hora que eu botei a coca, esqueci de tomar, inclusive. E o gelo tá aqui dentro, ó. Sem zoeira, ó. Tá aqui dentro o gelo. Faz mais de uma hora, tá? Tá tranquilaço. Valeu, GoCase. Bora lá, vamos falar aqui de tática. Deixa eu abrir a tela aqui. Fiz o meu campinho. Olha que beleza. Cara, eu fiz jogo de botão, bicho. Eu fiz com a camisa reserva dessa vez. Botei a fonte do clube. Eu sou fresco nesse nível. Mas tá aqui, ó. Essa aqui é a formação que o Caixinha mais acha como ideal pro Santos nesse momento, tá? Embora ele esteja mudando isso agora recentemente, né? É o time que a gente tem considerado titular com todo mundo disponível, tá, gente? Então o Neymar tá aqui de titular. Seria o time ideal pro Caixinha mexer no Santos, beleza? Dito isso, tá aqui a escalação, tá certo? Né? É o padrão Caixinha. Tá? Eu vou tirar isso aqui, que esse aqui foi o time que entrou em campo contra o Vasco da Gama, com o Barreal na função do Neymar, que inclusive eu acho que foi um dos poucos destaques positivos do time, né? O Barreal e o Bom Tempo, tá certo? Pra mim são os dois principais destaques positivos. Aqui, eu tô passando o mouse em cima, você nem vai ver, então é só pra mim isso aqui. Na tela do OBS não aparece, mas enfim, tá aqui, o Barreal e o Bom Tempo são os dois jogadores que eu acho que tem um destaque mais positivo, né? E esse é o time considerado titular no último jogo. Aliás, foi o time titular no último jogo, tá? A partir de aqui, eu vou dar opções de escalação, tá? Inclusive com algumas variações táticas, lembrando, com todo mundo disponível, tá? Com o Neymar disponível, ele volta no próximo jogo, tá? Então, sem desespero. Eu acho que ele poderia entrar em campo até contra o Bahia, mas tomando mais cuidado do que eu acho que... do que até o que é necessário, para que ele volte e jogue, tá? Para que ele não tenha lesões como essa chatinha que ele tá tendo, tá bom? Então vamos lá. Então esse aqui foi o time que entrou em campo titular contra o Vasco, acabou derrotado. E
Aqui já é uma primeira modificação dentro do 4-3-3, né? O que parece que vai ser o time no jogo contra o Bahia. O time titular provavelmente será esse contra o Bahia, né? O mesmo 4-3-3, com a linha defensiva que entrou em campo na última partida. O Pituca aqui na vaga do João Schmidt, tá certo? O Bom Tempo e o Barreal nas meias. E o Soteldo sendo o titular do lado esquerdo no lugar do Guilherme. Eu vi também, né, inclusive no vídeo do Rodolfo, que o Barreal pode ser esse jogador na função do Soteldo mais centralizado como meia, mas eu acredito que o Barreal aqui mais centralizado possa render um pouco melhor. Né? Eu acho que ele tem uma recomposição defensiva melhor que a do Soteldo, e aí a gente estaria com esse time, né? O Guilherme sobrando finalmente, porque eu acho que ele tá fazendo por onde para merecer um banquinho um tempo, né? Ele não pode ser intocável como ele vem sendo. E aí o Soteldo do lado esquerdo, o Barreal como meia. Isso dentro da formação que o Caixinha utiliza, até esse 4-3-3. Eu trouxe outras possibilidades, lembrando novamente que com todos os atletas disponíveis. Tá aqui, ó. Aqui um... Peraí, tá certo? Ah, tá. Esse aqui é um outro teste que eu coloquei. Eu botei o David Washington de titular na mesma 4-3-3 no lugar do Tiquinho Soares. Pela mobilidade e movimentação, tá? Eu acho que o David merece pelo menos um teste como titular para ver como é que ele se sai. Não só recebendo minutos no segundo tempo. Acho o Tiquinho hoje mais jogador do que o David, acho, tá bom? Só tô deixando bem claro aqui, porque as pessoas acham que tudo é que eu tô defendendo na base. Não, só tô falando aqui que eu acho que pela movimentação o David pode receber uma chance, tá bom? Com relação ao JP Sherman, eu fiz um vídeo sobre ele que você pode assistir, tá? Critico, acho que ele tá ruim e tal, mas não dá pra ele ser preterido pro Léo Godoy, tá bom? Então, dentro do que o Santos tem hoje, é isso, tá? Então não tô falando de contratação, tô falando do que tem no elenco, tá bom? Aqui o segundo possibilidade, o Neymar de volta ao time, né? Já num 4-4-2, tá vendo? Aqui ó, o Zé Rafael que deu uma entrevista recentemente, tá pronto para voltar e etc. Acho interessante. E aqui ó, mantendo o Pituca de 5 de primeiro volante, aqui você tem um time mais veloz, tá vendo? Aqui ó, eu tirei os pontas todos, não tá Roleiser, não tá Soteldo, estamos com meias, né? Não tá Guilherme, não tá Gabriel Veron, então a mesma linha defensiva. Três, né? Três volantes, na verdade dois. Só que dois desses volantes eram meias, né? O Bom Tempo, inclusive, sempre foi meia direita. Essa é a faixa de campo que o Bom Tempo sempre jogou. E não é ponta, ele é meia, tá? É bem o que o Elano sempre fez. Meia direita. Então, Pituca de 5, Zé Rafael de segundo volante, o Neymar de camisa 10, de ponta de lança, tá certo? Que é aquele meio campista que chega para finalizar. Não é só um armador, não é o cara só do passe, é o cara da finalização, é o cara que tem mais liberdade no campo, tá? É muito da posição clássica que o futebol brasileiro sempre fez, ou ponta de lança, tá bom? O Bom Tempo como meia pela direita, uma dupla de ataque, o David Washington como segundo atacante e o Tiquinho como centroavante, como 9. Mas, gente, isso aqui são só possibilidades. Nessa segunda função aqui do Tiquinho, você pode ter o David e o Guilherme, você pode ter o David e o Roleiser, ou o Tiquinho e o Roleiser, tá? É só sugestão, tá bom? Até aqui, por exemplo, você pode ter, na onde tá o Zé Rafael aqui, você pode ter o Gabriel Bom Tempo, e na frente aqui onde tá o Bom Tempo, seu Roleiser também, esse meia pela direita, tá? São só sugestões, tá? Não se apegue tanto aos nomes, se apegue às táticas, ao desenho tático que eu tô colocando na tela, porque as pessoas gostam de misturar as coisas. Não é propriamente o nome, é o posicionamento, tá? A gente tá usando o nome aqui para você entender a referência do posicionamento, tá certo? Beleza, vamos para mais um teste. Esse aqui, ó, é o mesmo desenho do outro, ó, só com o Barreal, tá vendo? Tá vendo? É o Barreal no lugar do Neymar aqui, ó. O meia pela esquerda e etc. Na impossibilidade de ter o Neymar. Aí tirando esse aqui, tem outro aqui, ó. Tá vendo, ó? Até aqui, ó. O Zé Rafael numa posição de primeiro volante, como ele jogou no Palmeiras em algumas oportunidades. O Bom Tempo de camisa 8, como ele vem jogando. O Roleiser de meia pela direita, o Neymar de meia pela esquerda. Você tá vendo que é o mesmo desenho tático com atletas diferentes para mostrar que você pode ter um time mais móvel. Aqui, por exemplo, é num time que vai ser mais leve, é um time que vai priorizar a armação do jogo, não vai ter tanto a fase combativa, é um time que vai sofrer mais defensivamente, mas você ganha em força ofensiva, tá certo? Com relação aos outros nomes, eu já expliquei, não vou me explicar de novo. Aqui, ó, é com o Neymar, na mesma formação desse 4-4-2, com o Neymar de segundo atacante, ó. Tá? Aí eu passo o Neymar pro ataque. Aqui tá o David, não pode ser o Tiquinho. Eu acho que o David ia combinar mais até pela juventude. Você não tem um ataque tão
envelhecido assim. E aqui, ó, o mesmo desenho tático, o Zé Rafael de 5, né? O Barreal de meia pela esquerda, o Bom Tempo como segundo homem de meio de campo, o Roleiser aqui encostando um pouco mais no ataque. Você tá vendo aqui que tá um 4-4-2, mas dependendo da mobilidade, você tem um 4-3-3 aqui também? Você volta o Neymar pro meio, tá vendo que você tem mobilidade dentro do mesmo jogo, com os mesmos atletas para fazer variação de esquema? Olha, o Barreal vai passar como ponta esquerda, dependendo de como o jogo se desenrolar. Tem essa possibilidade também. Você entra com 4-4-2, esse é o posicionamento, mas nesses mesmos atletas, dentro desse mesmo esquema, você pode fazer variação por 4-3-3 também. Entende o meu ponto de vista? Então, eu acho que é uma possibilidade também. Seguindo, tem essa aqui, ó. Um 3, aqui é a primeira formação diferente, né? Mais diferente. Um 3-4-1-2, um 3-5-2, né? Com 3 homens na linha de defesa, né? Eu botando o Gil aqui no meio. Eu acho que até coloquei o Luan Pérez. Em outros desenhos eu boto o Luan Pérez titular. Eu acho que o Luan Pérez vai ser mais zagueiro que o Gil na Série A, tá, gente? Eu tenho essa convicção, posso estar errado, é só um pensamento meu. Eu acho que o Luan Pérez hoje é mais zagueiro que o Gil ainda. Por mais que ele tenha começado a temporada meio fraco e tal, eu não acho o Gil que aguenta mais uma temporada de Série A, baseado no que ele fez em 2023 pelo rival. Tá? Ele não jogou bem na Série A, ele foi bem na Série B. Na A ele não foi bem, tá bom? Mas aqui um 3-5-2, né? Com Zé Ivaldo, Gil e Luan Pérez na zaga. 2 volantes, né? O Zé Rafael e o Bom Tempo. Eu não quero ver eles como concorrentes, eu quero ver eles como parceiros. Tá? Com poder de marcação um pouco mais baixo? Talvez, mas com mais criatividade pro time. Barreal na ala esquerda, porque o Barreal também foi testado na ala esquerda e funcionou. A gente viu no amistoso contra o Coxa, tá? O Sherman na direita, você não tem um cara que faz essa ala. E aqui eu tô pensando na parte defensiva. Por mais que o Sherman tenha dificuldades na linha defensiva, você tá com 3 zagueiros aqui, o Sherman vai subir mais, né? Só que na recomposição defensiva ele é melhor do que o Roleiser, por exemplo, que seria o cara dessa função aqui, tá? Então você não sei se teria outro cara como o Barreal para fazer essa coisa diferente com o Escobar, por exemplo. Você tirou o Escobar aqui da linha, né, de 5, você botou o Barreal, ele vai te oferecer mais na parte ofensiva, ele vai fechar melhor, vai criar mais. O Escobar, embora eu ache o melhor lateral do Santos hoje, entre todos os disponíveis, o Escobar é o melhor lateral do Santos, eu acho que acaba pecando por isso. O que conta contra o Barreal ser o cara na direita, por exemplo, é o pé, né? É o pé trocado. Tal, pode ser uma possibilidade. Você pode ter o Escobar na esquerda e o Barreal na direita? Pode ser também. Né? Eu tô só pensando aqui de como o Barreal foi testado indo do elenco. Mas é aquela coisa, não se apegue tanto aos nomes, você pega o desenho tático, né? Você tendo essa linha com 5 no meio de campo, né? O Soteldo mais à frente, ou uma troca do Neymar com o Soteldo, por exemplo, Soteldo como segundo atacante, também acho que é uma possibilidade interessante. O próprio Guilherme que seja, né? Então eu acho que pode ser algo interessante aqui, né? Nesse desenho tático. E óbvio, dentro do 3-5-2, você pode ter aqui... eu acho que até fiz, né? Faz uns 2 dias que eu fiz essa montagem aqui antes de fazer. Eu volto aqui pro 4, né? Então eu acho que é isso. De 3-5-2 eu acho que é a única que eu coloquei. Né? E nesse desenho dos 3-5-2, você pode ter também o Gabriel Bom Tempo na posição que está o Soteldo aqui, e ter o Zé Rafael e o Pituca, ou o Zé Rafael e o Schmidt, tendo todo mundo disponível também como essa possibilidade. Ou você pode ter Zé Rafael, Bom Tempo e Neymar nessa trinca de meio de campo, ou Pituca, Bom Tempo, Zé Rafael, Bom Tempo, Soteldo na frente, ou ter Neymar na posição do Soteldo, Pituca e Zé Rafael também. Você vai ter possibilidades. É por isso que eu falo, eu acho que o Santos tem um elenco qualificado. É o Caixinha saber usar esse elenco a favor do time mesmo, cara. Óbvio que não vai vencer todos os jogos, porque afinal futebol é isso aí, tá? Aqui, esse desenho tático que eu tô colocando, esse é um 4-5-1, tá? Que pode evoluir para um 4-3-3 também. Mas por que tá o 4-5-1 especificamente? Essa formação foi a formação que a Argentina derrotou o Brasil por 4-1 no último jogo de eliminatória, tá bom? Por quê? Você tinha 5 meio-campistas ali. Óbvio que tinha, assim, o Neymar hoje ele é mais um camisa 10, um armador do que um ponta, mas ele é formado como atacante, embora hoje ele seja um meio-campista. Mas qual que era a diferença? A Argentina entrou com 5 meio-campistas de origem ali, né? E um atacante de referência. No caso, era o Julián Álvares. Aqui tá o David Washington, mas pode ser o Tiquinho, que seja. Eu acho que a mobilidade do David tá mais próxima do que o Julián Álvares fez no jogo contra o Brasil do que o Tiquinho pode oferecer. O Tiquinho é mais um pivô.
Eu não vejo esse cara com uma mobilidade toda. Ele tem um passe muito melhor que o David. O David tem mais velocidade, ele é um cara que puxa mais, tem mais arranque, né? Então aqui eu coloquei 5 meio-campistas. Eu faço um meio-campo mais reforçado, pensando na destruição do adversário e também na construção com a bola nos pés. Não vai caber ao Pituca uma armação. O Pituca vai ser o cara do embate e dar aquele primeiro passe. Vai entregar a bola para um cara que tem um passe melhor. No caso, o Bontempo e o Zé Rafael. Tá certo? Mas essa mesma formação desse 4-5-1, ela pode evoluir para um 4-3-3 também, dependendo da fase ofensiva. A lateral do campo, a ponta, ela não vai ficar desocupada. Ela só vai ser melhor trabalhada na recomposição também, tá bom? Então tá aqui um 4-5-1, né? O 4-2-3-1 que você pode imaginar também. Aqui tem um 4-1-3-2, que essa formação é a formação do Flamengo do Jorge Jesus, do Brasil de 94, tá certo? Que é uma formação com 4 na defesa, um volante um pouco mais recuado. Eu botei o Zé Rafael aqui, mas pode ser o Pituca ou o João Schmidt ou o Tomás Rincon, tá bom? Mas tá o Zé Rafael aqui, é o cara que não vai subir tanto ao ataque, ele vai ficar mais na intermediária, né? Quando o time estiver atacando, ele não vai aquele cara que vai entrar dentro da área para finalizar, a não ser em ocasiões especiais, né? Mas você tem aqui um volante de mais contenção, um volante de mais saída, que seria o armador central, que foi o que o Gerson fez no Flamengo de 19, talvez esteja mais fresco na cabeça das pessoas, né? O que o Gerson fazia, então tá aqui o Gabriel Bontempo, um meia pelo lado esquerdo, um meia pelo lado direito. Aqui tá o Soteldo, mas pode ser o Barreal ou o próprio Neymar, tá? Pode ser o Barreal ou o próprio Neymar aqui do lado esquerdo. E na direita pode ser o Roleiser ou outro jogador, o próprio Gabriel Bontempo. Você tem o Zé Rafael nessa função que tá o Bontempo aqui, o Pituca na função que tá o Zé Rafael ou o João Schmidt, e aqui do lado direito o Gabriel Bontempo fazendo o que ele sempre jogou, né? Um meia pelo lado direito, o Zé Rafael mais centralizado, o Neymar na esquerda, uma dupla de ataque. Aqui tá o Neymar e o Tiquinho, por exemplo, né? Mas tá vendo que você tem mobilidade de atletas e de nomes nos posicionamentos dos jogadores? Você pode fazer vários desenhos táticos? Você precisa sempre usar o 4-3-3? Esse prendimento a uma mesma formação me incomoda. Aqui eu tenho outro modelo de 4-3-3, mas dessa vez com o meio de campo um pouco mais combativo, né? Com 3 volantes, teoricamente, né? Sabendo que 2 desses volantes são meias na origem da formação deles, né? O Zé Rafael jogou como 10 boa parte da carreira, acho que até a maior parte da carreira do Zé Rafael ele jogou como meio ofensivo. No Palmeiras ele virou volante, segundo, depois primeiro, né? E o Gabriel Bontempo agora, sempre foi um meia ofensivo e nessa fase profissional dele ele virou um camisa 8, um segundo volante, mas ele é formado como meia, né? Então você tem aqui um meio de campo, e essa formação aqui é só para você ter referência, a Inter de Milão, por exemplo. A Inter de Milão tem um meio de campo um pouco mais robusto. Ela joga num 3-5-2 muitas vezes, mas geralmente essa trinca de meio campistas aqui é formado por 3 volantes que jogam muito bem juntos, né? O Mkhitaryan, o Çalhanoğlu e o Barella, né? São 3 volantes e 3 meias. Os 3 têm qualidade de armação e os 3 têm qualidade de marcação. Seria mais ou menos isso que eu estou buscando com esses nomes aqui. Essa trinca de meio de campo formado por Pituca, Zé Rafael e Bontempo. Tá vendo que nesse desenho aqui eu tirei inclusive o Neymar. O Neymar tá fora aqui desse arranjo aqui. Tá com o Soteldo, Roleiser e Tiquinho. Você também que você tem um time móvel também, tem um 4-3-3, mas uma construção diferente de time. Você tem um meio de campo fortalecido, que tem um bom poder de marcação, os 3 marcam e pelo menos 2 deles têm muita qualidade para irem ao ataque. Eu tiro o Pituca dessa aqui porque o Pituca pode até subir ao ataque, mas ele não tem isso como uma boa característica, embora ele tenha os seus gols também, algumas vezes que ele faz, aquele gol contra o Boca, né, na Libertadores de 2020, né, gols que ele faz aqui no Paulistão também, ou até no Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado. Tem alguns gols do Pituca sim, mas pensando a priori, são 2 caras que marcam, mas tem a qualidade de armação também como boa característica, no caso, o Zé Rafael e o Gabriel Bontempo, tá? Sem o Neymar aqui, você pode ter o Neymar aqui na função do Soteldo, mas já ir mais para a função que ele sempre fez, um ponto esquerda, e a velocidade do Neymar não é nem de longe o que já foi um dia, tá certo? Mas pode ser outro nome, Gabriel Veron do lado esquerdo, Barreal, você pode ter essa mobilidade de nomes, tá? Só tô supondo novamente. E a última aqui é a do falso 9, tá certo? Também um 4-3-3, sem um 9 de referência, com o Neymar sendo o falso 9, né? Formado num trio de ataque, mas podendo voltar ao meio de campo para armar.
Quem fez muito esse tipo de formação tática? O Jürgen Klopp no Liverpool. O Roberto Firmino, embora vestisse a camisa 9, ele era um falso 9. Ele recuava ao meio de campo e oferecia como um ponta de lança a armação para que os pontas brilhassem, né? Então você tinha, naquela circunstância ali de armação, do lado esquerdo o Mané e do lado direito o Salah, para fecharem o facão e serem finalizadores. Eu não acho que o Santos tenha pontas que ofereçam muito isso. O ponta mais goleador do Santos é o Guilherme. Ele tem muitas dificuldades com a bola nos pés, né? A gente sabe, ele tem velocidade e tal. Ele pode ser uma possibilidade, mas também é um desenho que eu tô te oferecendo. Você pode ter até o próprio Neymar do lado esquerdo. Vai ter um pouco da parte da velocidade aqui faltando, né? Mas você tem essa possibilidade também de formação. Um meio de campo combativo, com 3 caras que marcam bem e 2 sobem muito bem ao ataque. Não tem o 9 de referência, às vezes numa zaga um pouco mais aberta, uma zaga que sobe mais é uma possibilidade interessante. O próprio Neymar jogou nessa função no PSG em algumas oportunidades como um falso 9, sendo uma referência ali, subindo ao ataque. Ele não era o cara de bater cabeça com a zaga, ele saía da área, né, para pegar a zaga de frente também. Aconteceu em algumas oportunidades, principalmente com o Thomas Tuchel como treinador, mas e como Pochettino. Não deu certo todas, mas algumas vezes foi interessante, a gente viu até na Liga dos Campeões, tá? Então eu tô te oferecendo aqui vários desenhos para você ver que tem possibilidades do Caixinha montar, às vezes dentro de um próprio jogo, fazer variações, mudanças, né? Cara, a gente tá num 4-4-2, mas isso aqui pode ser um 4-3-3 dependendo da fase ofensiva. Pode ser, na hora que a gente recua, a gente defende em 4-4-2 nesse bloco, né? O que me incomoda é simplesmente, e volto aqui, essa insistência aqui. Vamos jogar só nesse sistema tático. É isso que a gente faz. A gente joga nesse sistema tático e não muda pra nada. Isso me incomoda. Me incomodava no Carille e eu não posso ser desonesto e falar que não me incomoda no Caixinha. Me incomoda também. Por mais que a gente saiba, o Caixinha é muito mais ofensivo do que o Carille. Isso garante resultado? Não. Eu acho que ter variação tática é importante. O Jorge Jesus fez isso. Ele faz no Al Hilal isso aqui, possivelmente, tá? Você vai ver o Al Hilal lá jogando, é muito isso aqui, às vezes um 4-2-4, que ele tem o Marcos Leonardo na função do Neymar aqui, tá? O Marcos Leonardo ali, o Mitrovic como 9, o Aldalsari no lado esquerdo aqui onde tá o Guilherme e o Malcom do lado direito aqui onde tá o Roleiser. Né? O Marcos Leonardo é o cara que sai da área para armar, pra você ter ideia. Mas lá o time pode ser tão ofensivo que ele é tão mais forte que os outros, né? Levando em consideração que tem 20 times, ele é melhor disparado que 18, entendeu? Ele vai competir ali com o Al-Ittihad, né, pela liderança e tal. Hoje o Al-Ittihad, inclusive, eu acho que é o líder, tá? Faz tempo que eu não assisto. Mas ele pode fazer isso. Tem um ataque muito mais impositivo. Só que os 2 caras do meio de campo dele, um deles é um baita armador, que é o Milinkovic-Savic, que joga de volante, mas é um baita construtor, tem muita força física também. Então ele pode se dar o luxo de jogar num 4-2-4. No Brasil, especificamente, isso não funciona. O Santos não tem essa dominância em cima dos outros clubes para ele fazer isso. Geralmente não funcionou. Não funcionou com o Carille e também não funciona quando é o Pedro Caixinha. Eu acho que ele precisa ter a mente um pouquinho mais aberta para explorar essas outras possibilidades dentro de esquemas táticos. Óbvio, né? Voltando para minha câmera aqui, óbvio que eu não estou impondo que é isso que vai acontecer e tem que ser assim. Só estou mostrando que existem possibilidades de você armar um time. Inclusive, dentro do 4-4-2, você pode evoluir para o 4-3-3 dependendo da fase ofensiva. Você não precisa se prender àquele bloquinho do jogo posicional. Né? O jogo posicional no Brasil, às vezes funciona, às vezes não. Eu acho que a gente tem muito essa facilidade pro jogo funcional, que é o jogador ter um pouco mais de liberdade para movimentação. Eu acho que o jogador no Brasil, ele não precisa ficar sempre preso a bloquinhos. Você joga nesse quadradinho, é isso que você faz. Eu acho isso incômodo. Mas eu tô vendo em alguns momentos mais mobilidade de alguns atletas. Por exemplo, o Caixinha gosta muito que o lateral direito feche pro meio e apareça como uma opção dentro da área. O Sherman faz muito isso. Não tá numa boa fase, tem perdido muitas oportunidades. Mas você pode ver nos jogos que o Sherman sempre é uma presença dentro da área adversária. Né? Não finaliza bem, né? Precisa treinar isso aí, inclusive. É um jogador jovem, precisa melhorar isso aí pra caramba. Dá pra melhorar a finalização. A gente teve laterais que inclusive evoluíram pra jogadores de meio de campo, o tamanho e o poder de finalização deles, né? De treino, que é o caso do Paulo Baier. O Paulo Baier é um lateral até os 28 anos de idade. Aos 29 ele passa da lateral pro meio de campo. Por quê? Porque jogava muito bem, tinha uma finalização muito boa, pisava muito na área. O Sorin era um lateral que entrava muito na área e ajudava muito ofensivamente, principalmente no jogo aéreo.
Então você pode ter isso sendo oferecido também. Só que precisa não só o desenho tático, mas a característica do jogador encaixar dentro disso que você está pedindo. Se você não tem isso, nesse momento o Santos não tem, nem o Escobar nem o Sherman vão te oferecer isso, de pisar na área e entregar com qualidade, como o Martirena, por exemplo, entrega no Racing, de ser um finalizador a mais dentro da área, não só uma presença. Então você se adapta. Pô, por que eu vou botar o Sherman ali se eu posso ter o Gabriel Bontempo para fazer essa função? Ou o próprio Rolês, em vez de ficar preso na ponta ou na entrada da área. Deixa ele pisar dentro da área porque ele tem um poder de finalização melhor do que o JP Sherman, por exemplo. Então, eu acho que o técnico tem ter um pouquinho essa visão. Não se prender só ao que gosta, ao padrão que ele quer ver dentro do campo, mas também as características dos jogadores que estão oferecendo isso para ele. Então não adianta você ter o lateral passando, chegando dentro da área e finalizar, né, tudo torto. Ele chegou lá, ele fez a função, o treinamento aconteceu, ele cumpriu a função que foi treinada, só que ele não tem hoje a qualidade técnica para fazer o que você está pedindo. Então, tira ele da área e bota um cara que vai fazer isso com melhor qualidade, que é o Gabriel Bontempo, né? E faz o Sherman ser o cara que fecha na função do Bontempo ali na entrada da área, por exemplo, e depois ele volta para cobrir o setor dele. Entendeu? Eu acho que dá para conversar um pouquinho melhor nesse posicionamento. E lembrando que essas sugestões de táticas, óbvio que elas estão te oferecendo e nem tudo vai ter, né, na movimentação do atleta, abrindo para ponta, né? Como é que ele vai fechar para ajudar na marcação, etc. Eu falo muito da fase ofensiva aqui, mas a fase defensiva também é muito importante, mas são só sugestões de como se portar dentro do campo de jogo, tá certo? Enfim, eu quero saber a sua opinião, diz aí nos comentários, tá certo? O que você acha desses desenhos táticos que eu coloquei aqui. Vai lá na GoCase, tá aqui o nosso QR Code e o link da descrição para você ter 5% de desconto no nosso cupom GOPAGE, no site todo, não só em produtos do Santos, mas de filme, de série, de desenho, de Harry Potter, de um monte de coisa, coisa de religião, uma porrada de coisa, tá? O link tá aí na descrição, no QR Code aparecendo na sua tela. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, fiquem com Deus, um beijo, um queijo para todos. Até a próxima.